Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje, nessa quinta-feira, né, nós teremos nossas duas aulas, como de costume, né? Nós teremos nossa aula de português e nossa aula de ciência das religiões. Então, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar no livro de caligrafia. Então, pega o livro de vocês na página 52 e nós vamos fazer a revisão do nosso assunto que estamos trabalhando, certo? Sobre substantivos, que é pra gente encerrar essa página, ok? Então, nós vamos começar com os substantivos próprios e comuns, né? Nós sabemos que os substantivos são palavras que usamos para nomear pessoas, animais, objetos, lugares e sentimentos, certo? Então, ou seja, tudo que dá nome às coisas, aos sentimentos, às pessoas, são substantivos. Só que, como a tia já ensinou, nós separamos eles por classes. Aí tem substantivo próprio, comum, simples e todos que nós já estudamos. Então, o substantivo próprio nomeia seres e coisas de maneira particular, né? Específica e diferenciando-os do restante da espécie. São escritos com a primeira letra maiúscula. Então, como a tia explicou da outra vez, substantivo próprio, ele define uma coisa particular, específico. Lembra que a tia deu até exemplo de um país, né? Os Estados Unidos, né? Eu vou fazer uma frase. Lá nos Estados existem muitos artistas. Então, eu estou especificando que é lá nos Estados Unidos, né? Então, o substantivo é próprio, porque eu estou dizendo que é nos Estados Unidos, né? Se eu estivesse dizendo assim, lá no país, no exterior, ou lá no exterior, existem muitos artistas. Eu não estava especificando qual era o país do exterior. Então, não seria o substantivo próprio. Então, vocês têm aí para vocês circularem os substantivos próprios, certo? E depois vocês vão copiar a frase, certo? Não esqueçam de copiar no lugar adequado, certo? No substantivo comum, ele nomeia elementos como os objetos, os seres da mesma espécie. São escritos com letra minúscula, como a tia já explicou da outra vez, né? Substantivo comum, ele nomeia substantivos da mesma espécie. É um grupo, em geral. Ele não fala especificamente igual no substantivo próprio, que define as coisas. Substantivo comum, não. Ele fala no modo geral, certo? E ele também nomeia objetivos. Objetos que são escritos com letras minúsculas, né? Então, já dá para vocês relembrarem. Então, vocês têm aí, vocês vão refazer a frase e completar com a palavra da imagem, certo? Vocês também vão formar frases com os substantivos que tem aí, né? Então, a partir disso, vocês vão fazer as frases e usar essas palavras, certo? E na página 54, vocês vão ler o texto, né? E vão tirar do texto todos os substantivos próprios e substantivos comuns, certo? Na página 54. Na página 55, vocês vão fazer sobre os substantivos coletivos, que indicam uma coleção ou grupos de elementos da mesma espécie. Então, nós temos aqui um exemplo. Boiada, né? Nós sabemos que boiada é um substantivo, né? E ele é o substantivo coletivo. Por quê? O substantivo coletivo, para que você não tenha que dizer
um conjunto de bois, né? Você vai colocar o quê? O coletivo, o substantivo coletivo dessa palavra, para que você não tenha que estar dizendo a palavra inteira, especificando qual é o conjunto. No livro de vocês vai ter, tá? Alguns conjuntos, alguns objetivos coletivos, explicando a vocês o que significa. Então, vocês vão recopiar embaixo, certo? O exemplo que tem aqui, ó. Cacho é um conjunto de uvas. Então, nós temos o nome cacho. Então, eu não preciso dizer conjunto de uvas. Tá entendendo? Então, o cacho já identifica, já esclarece que nós estamos falando de um conjunto de uvas. Então, cacho é um conjunto de uvas. Matilha é um conjunto de cães. Então, se eu for falar uma frase, eu não preciso dizer ali na fazenda tem um conjunto de cães. Então, eu posso dizer matilha, né? Certo? Já vai saber que é um conjunto de cães. Então, naquela fazenda tem uma matilha. Tá vendo? Olha como reduziu a frase, né? E fica claro de que nós estamos falando de um grupo, né? De vários elementos de um grupo, certo? Então, façam isso. E na página 56, vocês têm algumas imagens aqui e vocês vão colocar o coletivo de cada imagem, certo? E embaixo vocês vão fazer, copie esses substantivos coletivos e represente-os em desenho. Então, aqui nós temos um substantivo coletivo e vocês vão fazer os desenhos de cada um deles, certo? Nós temos aqui uma constelação. Qual é o coletivo de constelação, né? Nós temos também um cardume. Então, o que é o coletivo de cardume? Qual é esse coletivo? Qual é esse grupo? Certo? Então, façam essas atividades e qualquer coisa vocês me perguntem, que até ajuda vocês, tá bom, meus amores? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.